Tomamos decisões o tempo todo. O que mais fazemos na vida é tomar decisões. E decisões de todos os tipos. Decisões simples, como que roupa vestir para vir aqui, o que comer, e decisões complexas, onde investir dinheiro, o que comprar, um imóvel, uma bicicleta, casar. Né? O tempo todo a gente está às voltas com decisões. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, durante a sua tomada de decisão, qual parte do seu cérebro você escuta mais? Quem tem mais voz para tomar decisões? Por exemplo, eu estou fazendo dieta e chego diante de uma mesa suculenta, com doces, com massas. Quem está tomando a decisão? Quem toma a rédea agora? Você come, mesmo de dieta? Eu como. Muitas vezes. Um relatório ou a série que você adora, que acabou de lançar mais uma temporada. A série. O relatório a gente vai fazer de madrugada, né? Investir dinheiro, guardar dinheiro, ou comprar essa bolsa, esse sapato, esse celular novo que está aqui na minha frente pedindo para ser comprado. Mas e a sua intenção? A dieta, as promoções profissionais, a viagem, todas essas intenções que você pensa sobre elas, programa, projeta. Né? Você está lá na sua cama deitado e fala, nossa, ano que vem eu queria fazer uma pós-graduação, não sei aonde, queria viajar, queria... Mas na hora H de pegar o dinheiro e guardar, parece que tem alguma força que não ajuda, alguma força que atrapalha. E aí está o ponto fundamental do que eu quero conversar com vocês hoje. Por que será que a gente tem, dentro de nós, alguém que parece que está o tempo inteiro jogando contra a gente? Qual dos dois fenômenos mentais é mais importante para nós? Aquele que projeta a dieta na segunda-feira? Aquele que projeta a viagem no ano que vem? Ou aquele que estica a mão e come? Ou aquele que passa o cartão de crédito na hora de fazer a compra? Qual desses dois sistemas é mais seu amigo? Qual dessas duas porções de você, do seu comportamento, estão mais antenados com as suas necessidades? Em geral, as pessoas vão dizer assim, o que é importante fazer é a dieta, é economizar dinheiro. Sabe que nome que a gente dá para isso? A gente chama isso de livre-arbítrio. E livre-arbítrio, apesar da gente imaginar que seja uma coisa assim, de liberdade, que seja uma coisa boa, ela sempre nos é vendida como um ônus. Parece bônus. Mas na hora que você vai ver mesmo, o teu livre-arbítrio é o que faz você poder pagar a conta. É porque você tem livre-arbítrio que você pode ser penalizado pelos seus erros. Uma pessoa inimputável, por diferentes razões, por ter alguma deficiência, por ter alguma dificuldade em tomar decisões acertadas, pode ser por uma doença mental, pode ser por uma questão qualquer de nascimento, ela é inimputável, porque não se atribui a ela o valor do livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio pode se sentir envaidecido disso. Mas, na verdade, isso é um baita de um problema. Isso é um ônus, algo pelo qual a gente paga muitas vezes. Então, se de um lado o conceito de livre-arbítrio é um conceito que nos atribui responsabilidade, na outra ponta está o conceito de liberdade. Olha, fala a palavra, dá até uma sensaçãozinha, não é? Alivia, eu sou livre. Então, me diga uma coisa, diante da mesa de brigadeiros, e você de dieta, não esqueça, porque sempre dá aquela falha na memória naquele momento. Diante da mesa de brigadeiros, o que é ter livre-arbítrio e o que é ser livre? Livre-arbítrio é você, naquele momento, olhar para a mesa de brigadeiros e dizer assim, se eu comer esse brigadeiro, eu vou sair da minha dieta, vou fugir do meu propósito e pagarei a conta por isso. A liberdade é, quer saber? Mereço.
só hoje. Passei a semana toda sem comer brigadeiros. Tem gente que é um pouco mais dramático. Ela passa o dia sem comer brigadeiros, à noite ela merece. Não é? Mas isso é um exercício da liberdade. Será que livre-arbítrio e liberdade são realmente coisas tão antagônicas assim? Quando a gente pensa neles, parece que nós estamos falando da mesma coisa. E tem gente que usa como sinônimo. Eu tenho liberdade, eu sou livre para tomar decisões, eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele vem como recompensa pela última das funções que nós desenvolvemos no nosso cérebro, que é a função consciente. Se você pegar um animal, e eu tenho uma gatinha lá em casa que dá um ótimo exemplo disso para a gente, ela sabe que eu vou sair de casa. E ela sabe por quê? Porque tem informações no meio que dizem a ela que eu vou sair. Em geral, é uma bolsa que eu pego, é um sapato que eu ponho, é uma movimentação, provavelmente eu estou agitada, e isso ela percebe pela emocionalidade dela, quer dizer, todas as vezes que eu tenho esse comportamento, geralmente eu saio de casa, e ela sabe que toda vez que eu saio, eu dou um bifinho para ela. Então, ela tem um comportamento, que não tem quem tire isso dela, de que quando ela percebe que eu vou sair de casa, ela corre para o lugar onde eu dou o bifinho para ela. E dali ela fica. Enquanto ela não tiver plena convicção de que eu desisti de sair de casa, e isso pode demorar horas, ela permanece naquele lugar. Depois que eu sentei no sofá, tirei o sapato, larguei a bolsa, desisti de sair, ainda demora um tempo para ela desistir de ganhar o bifinho. Às vezes ela percebe alguma coisa que dá a impressão para ela de que eu vou sair, e ela admite que eu vou sair e corre para lá. Isso é um comportamento mobilizado pela capacidade que os animais têm e que nós também temos de perceber no ambiente o que nós precisamos fazer para nos darmos bem. Na hora que você chega na beira da mesa de doces, na hora que você vai chegando na sua casa, perto do controle remoto, onde você pode ligar a sua série predileta, esse sistema diz para você assim, hora do bifinho. Não é hora do bifinho. Hora do brigadeiro. Hora da série. Mas é exatamente a mesma coisa que a gatinha fez. É o mesmo sistema. E ele tem uma força em nós que ele praticamente subtrai, sequestra todo o nosso comportamento. A coisa mais difícil do mundo é, neste momento, você usar a outra parte do sistema. Aquela do livre-arbítrio. Por que o gatinho não tem livre-arbítrio? Porque ela não é capaz de julgar quais são as causas e consequências dos atos que ela tem. Ela não é capaz de perceber que ela está perdendo tempo esperando eu sair se eu já desisti de sair. Que ela podia estar vendo se ela arruma bifinho de outra forma. Se ela dá um outro jeito de um outro comportamento que dê a ela bifinhos. Não, ela tem um estreitamento de repertório que faz com que ela sempre faça a mesma coisa para obter o mesmo resultado. Obviamente que nós, por conta da nossa consciência e do tal do livre-arbítrio, podemos fazer outras escolhas. Eu tenho a chance de falar não para o brigadeiro, mas eu não uso. Pouquíssimos de nós conseguem efetivamente usar quando a força emocional, quando a oportunidade vem forte, como é o caso, por exemplo, dos bifinhos para minha gatinha. É muito importante para ela aquilo. É a única chance que ela tem de se alimentar de coisas super gostosas. O resto do tempo é aquela ração odiosa. Que é mais ou menos o que a gente faz com a gente também. A gente vive o tempo inteiro trabalhando, se arrastando, cumprindo protocolos. E aí o brigadeiro e a série se tornam um bifinho da vida da gente. E a gente estreita o nosso comportamento por causa disso. E aí, aquela hora, eu só consigo fazer daquele jeito. Eu aqui, com a segunda-feira lá, eu consigo fazer dieta na segunda-feira. Mas à medida que eu vou me aproximando dela, a força de não fazer, a força de me deixar levar por aquilo que emocionalmente é relevante para mim, aumenta. E a minha capacidade de controle e de praticar o tal do livre-arbítrio que me faz ter as atitudes corretas diminui. Portanto, eu passo o dia todo, nós passamos todos os nossos dias neste balanço
entre o que é emocionalmente relevante, que nós gostaríamos muito de ter, e tudo aquilo que a gente precisa fazer. E esses dois sistemas vivem em conflito. Por essa razão, nós temos cada vez mais vivenciado em nossa sociedade as questões relativas à saúde mental. É por isso que as pessoas deprimem. É por isso que as pessoas vivem ansiosas. E quanto mais emoções e prazeres eu consigo obter, quanto mais próximo de mim estão essas potências de comer, ou de fazer, ou de ter coisas que me interessam, que são emocionalmente relevantes para mim, menos força eu tenho para tomar as decisões que eu considero corretas, adequadas para o meu futuro. Bom, dilema posto. Se vocês concordam que nós temos esses dois lados e que isto é muito forte em todos nós, eu sigo com uma proposta. Uma proposta de harmonia entre esses dois lados. Até os 20 anos de idade, nós desenvolvemos o nosso cérebro de forma setorial. Cada parte cuidando de um aspecto do nosso comportamento. Em adolescentes, o conflito entre o que eu tenho que fazer e o que eu quero fazer chega a níveis assustadores. E por essa razão, nós estamos cada vez mais observando as questões de saúde mental nos adolescentes. Quanto mais oportunidades eles têm de fazer coisas incríveis, menos força eles têm para fazer aquilo que eles precisam fazer. Isso também é verdade para os adultos, mas os adultos ganham uma oportunidade de mudar essa história. E qual é essa oportunidade? É transformar as intenções declaradas e obrigatórias que eu tenho, que são as coisas que eu defendo que eu preciso fazer, a dieta, o relatório, a ginástica, a boa ação, o trabalho voluntário, todas as coisas que eu considero que são importantes para eu fazer, que são as minhas intenções declaradas, precisam ser harmonizadas com a minha emocionalidade. Eu preciso colocar elementos emocionais relevantes que temperem essas intenções declaradas. E, a partir deste processo, construir o que eu chamo de intenções genuínas. Temperar com emoções relevantes aquilo que é importante para mim. Dos 20 aos 30 anos, o nosso cérebro se desenvolve fazendo conexões entre áreas diferentes. Não obrigatoriamente. Eu posso morrer sem fazer essas conexões. Porque o cérebro ele não tem um desenvolvimento contínuo que é dependente dos seus aniversários. O desenvolvimento cerebral está diretamente associado às experiências que você tem e de que forma você dá ênfase para essas experiências. Então, no momento em que você consegue construir um comportamento harmônico que tempere com emoções aquilo que você considera que deve fazer, as suas intenções declaradas, você constrói uma intenção genuína em que há harmonia entre esses dois elementos. E isso se configura no seu cérebro como uma nova conexão entre áreas diferentes do seu cérebro. Justamente o sistema emocional que minha gatinha tem, qualquer outro animal tem, que nós temos também, que dá relevância às coisas que a gente vive, e o sistema consciente, que diz o que a gente deve fazer. Para temperar isso, para trazer emoção para esse sistema consciente, a melhor coisa é conscientemente procurar as emoções que validam suas intenções. Então, se você, vou dar o exemplo da dieta, que é um exemplo que é comum em muita gente, se você tem um dilema em fazer dieta, comece a construir um cenário de emoções que validem cada uma das suas atitudes quando você está fazendo a dieta. Por exemplo, ao invés de ficar toda hora olhando para a balança para ver quanto peso você perdeu, você pode ir experimentando roupas que você não cabia. É mais fácil uma roupa entrar do que a balança diminuir. Só que você quer ficar brigando com a balança e esquece de ver outros recursos para que você valide emocionalmente o que você está fazendo. Fez o relatório, terminou o relatório, comemore. Porque o que o seu sistema emocional conhece é a celebração. Aí você não precisa mais ficar vivendo em antíteses.
Porque livre-arbítrio é responsabilidade. E liberdade é prazer. Então, a melhor forma de você coordenar o seu comportamento para que você não viva ansioso, deprimido, lamentando os recursos e a vida que você tem, é harmonizar a sua liberdade com o seu livre-arbítrio. Construam a vida de vocês harmonizando esses dois lados. Porque desta forma, você com certeza vai encontrar uma vida mais plena que vale a pena ser vivida e não apenas uma vida thanks God it's Friday. O mais importante é que a gente construa uma vida onde as segundas-feiras também devem ser celebradas. Obrigada.